Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós iremos apresentar sobre o pensamento e linguagem na perspectiva de Lúria. Só que antes disso, eu irei comentar brevemente sobre sua biografia. Alexandre Romanovich Luria nasceu em 1902, na cidade de Kazan, e faleceu em 1977. Luria foi um psicólogo soviético e um dos grandes fundadores da psicologia histórico-cultural, além de ser considerado o pai da neuropsicologia. Luria fez muitas produções científicas e publicou muitos trabalhos, tornando-se conhecido internacionalmente. Entre algumas de suas obras, destacou-se a afásia traumática. Luria foi aluno e grande colaborador de Vygotsky, e por isso ele foi fortemente influenciado por Vygotsky. Logo, ele foi convidado para fazer parte de um grupo de jovens intelectuais soviéticos, composto por Vygotsky e Leontiev. E assim ficou conhecido por a Troika. Essa Troika pretendia desenvolver uma nova psicologia idealista, além de buscar uma nova psicologia que tornaria conhecida como sociohistórica ou construtivista, que contribuiria para uma nova ciência chamada neuropsicologia. Luria dedicou-se essa área da neuropsicologia e fez estudo entre as funções psicológicas e o sistema nervoso central. Por isso, ficou conhecido como um dos mais importantes neuropsicólogos do mundo. Pode passar. Posterior a isso, Luria desenvolveu uma grande pesquisa sobre as diferenças culturais no desenvolvimento cognitivo. Com isso, Luria percebeu a oportunidade de estudar o que ocorre com as funções psicológicas superiores das pessoas e a maneira como essas pessoas raciocinam e como é afetada pela mudança na organização social e na cultura. Com isso, houve vários debates acerca dessa questão, que consiste em saber se as pessoas crescem sob circunstâncias culturais diversas e se elas são diferentes no que tange às capacidades intelectuais básicas. Com isso, Luria fez várias pesquisas a fim de estudar sobre o pensamento. Luria fez uma pesquisa entre dois grandes grupos de trabalhadores rurais em uma área remota na Ásia Central, chamada de Uzbequistão e Quigésia, que pesquisava a maneira pela qual as pessoas classificavam e fazia generalizações acerca dos objetos que tinham no seu redor, no seu mundo cotidiano. Um desses grupos vivia em uma área altamente estagnada com taxas de analfabetismo. Esses indivíduos trabalhavam em propriedades rurais, de forma isoladamente e individual, ou seja, eles não possuíam um contato social, eles não tinham acesso à educação, diferentemente do outro grupo, que eram indivíduos mais escolarizados, eram indivíduos que trabalhavam em fazendas coletivas mecanizadas, ou seja, era um grupo mais evoluído. E com isso, Luria, ao longo de sua pesquisa, realizou testes que incluíam tarefas de percepção, de abstração e generalização de dedução à imaginação entre estes dois grupos. Luria observou que houve alterações discrepantes nos testes dos processos psicológicos por conta da escolarização dos indivíduos e quanto também ao ambiente de trabalho em que eles viviam. Ou seja, os indivíduos escolarizados e mais envolvidos no trabalho mecanizado teve um desempenho melhor do que os camponeses que trabalhavam isoladamente e eram considerados analfabetos. A tarefa do pesquisador foi da seguinte forma que Luria fez.
Ele apresentou 4 objetos, um martelo, um serrote, um machado e uma madeira. E assim ele pediu para os entrevistados que os objetos fossem agrupados em uma categoria. E qual objeto que não pertencia a essa categoria? Pois bem, os indivíduos mais modernos tendiam a juntar as 3 ferramentas em um grupo só e apontar a madeira como um grupo diferente, como um grupo diferente. Já os camponeses analfabetos, analfabetos respondeu que os objetos pertenciam à mesma categoria e que eles não deveriam ser separados. Ou seja, eles tendiam que o serrote serra a madeira, o machado corta e o martelo é necessário para pregar a madeira. E com isso, Lura observou que o primeiro grupo possuía uma facilidade em classificar e organizar os objetos. Já o segundo grupo, ele analisa os objetos com base em suas experiências pessoais e, por isso, tem-se dificuldade em observar os objetos de maneira abstrata, não vinculados ao dia a dia. Lúria, após analisar esses resultados, ele obteve que todos os sujeitos, em todas as tarefas, ele identificou dois modos básicos do pensamento, que foi o modo gráfico funcional e o modo categorial. O modo gráfico funcional era o dos indivíduos poucos escolarizados, que eles tinham conhecimento a partir de suas experiências pessoais. Já o modo categorial era um dos mais evoluídos, ou seja, eram pessoas que tinham pensamentos abstratos e que operavam de uma forma descontextualizada. E, com isso, Lúria concluiu que a escolarização contribuiu muito para a construção de um pensamento mais categorial e organizado. Pode passar. Então, eu vou falar sobre o problema da linguagem e a consciência. Pode passar. Então, a linguagem. Com o surgimento da linguagem, foi se aparecendo todo um sistema de códigos que designava objetos e ações. Então, com o surgimento da linguagem, surgem esses códigos que designavam objetos, que designavam ações que os seres humanos fariam. E esse sistema de códigos teve uma importância decisiva para o desenvolvimento posterior da atividade consciente do homem. A linguagem ela teve grande importância, né, no desenvolvimento da atividade do homem, da atividade consciente, né, porque ela desenvolveu as línguas, nomeou os objetos, nomeou as ações, e isso, né, contribuiu bastante. Pode passar. Pode passar. Agora a consciência. O homem o homem possui não só um conhecimento sensorial, mas também possui conhecimento racional. Isto é, ele não só sente as coisas, né? Ele não tem só aquele tato, vamos dizer assim. Ele também consegue ter raciocínio, né? Pensamentos abstratos sobre aquele determinado objeto. O ser humano pode não apenas perceber as coisas, ele também pode refletir, fazer deduções de suas impressões imediatas. Então, isto ele consegue ver os objetos, as coisas e tirar uma conclusão daquilo, uma dedução, uma impressão, consegue refletir sobre aquilo. Como eu mencionei antes, não apenas sentir aquilo. Pode passar. Agora é a diferença geral entre homem e animal. Um fator que diferencia o homem dos animais é que com a passagem dos homens à existência histórico-social, ao trabalho e às formas de vida social a eles vinculadas, os mudaram de forma radical todas as categorias fundamentais do comportamento. Isto é, diferente dos animais, os homens eles tiveram a existência do sociocultural, né, do trabalho, das formas de vida, e se vincularam a elas. E isso fez com que mudasse o comportamento deles, né, diferente dos animais. Outro fator que determina a passagem da conduta animal à atividade consciente do homem é a aparição da linguagem. Então, a linguagem também causa também uma diferença entre o homem e o animal, porque
a linguagem do homem é uma linguagem bem mais, vamos dizer assim, racional, uma linguagem é algo mais avançado. Já do animal é algo mais rústico. Pode passar. Então, agora eu vou falar sobre a diferença da linguagem do homem e dos animais. A linguagem desenvolvida do homem é um sistema de códigos suficientes para transmitir qualquer informação, inclusive fora do contexto de uma ação prática. Isto é um sistema de código que ela transmite informação e pode ser até algo fora de contexto, algo não prático, assim, que mesmo assim ela vai transmitir algo. Já a linguagem natural dos animais, né, ela não designa algo permanente, uma característica, uma propriedade, uma relação. Ela apenas expressa aquilo do presente, aquilo que está o agora. Ela não deixa algo permanente. E também é relacionada à vivência do animal. Pode passar. A diferença entre a consciência do homem e dos animais. O homem, ele não vive apenas nas impressões imediatas, ele tem também conceitos abstratos. Isto é, aqui quando ele percebe algo, ele tem aqui todo aquele raciocínio, todo aquele conceito abstrato sobre aquilo. Ele não é algo imediato. Já os animais, eles operam apenas no plano imediato e também por meio da experiência sensível, que a experiência sensível é algo que pode ser racional ou não, que é quando você se coloca no meio para provar alguma sensação. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre o desenvolvimento e significado das palavras autogênicas e sobre a palavra no desenvolvimento infantil, como ela é compreendida, como as crianças conseguem compreender as palavras e até mesmo falar. O significado, iniciando, é a função da separação de determinados traços no objeto, sua generalização, a introdução do objeto em um determinado sistema de categoria. Ou seja, para a criança entender o significado, ela atribui um objeto, o significado de um objeto, para poder ela relacionar, ver qual é os traços e as características para poder dar significado à palavra. O desenvolvimento semântico do significado das palavras, no processo de desenvolvimento da criança, tanto referência na palavra, no objeto, como a separação de suas correspondências, característica, codifica dos traços, dado a inclusão do objeto num determinado sistema de categoria. Não permanece imutável, mudam à medida que a palavra se desenvolve, ou seja, o sistema de semântica da palavra também é atribuído em algum objeto e ele não permanece imutável, ou seja, a palavra não se muda. O que é imutável ao passar do tempo é a consciência da criança, que vai se modificando cada vez mais com o passar do tempo. Desenvolvimento sistemático da palavra. Por trás do significado da palavra nas diferentes etapas do desenvolvimento, encontram-se diferentes processos psíquicos que mudam não só sua estrutura semântica, semântica, mas também sua estrutura sistemática psicológica. Ou seja, nesse caso aí, o desenvolvimento sistemático há uma modificação tanto na palavra quanto no sentido. Às vezes, uma palavra, com o passar do tempo, a criança vai vendo que ele tem vários significados e até mesmo outro sentido com o seu desenvolvimento. Desenvolvimento da palavra e desenvolvimento da consciência, eles se entrelaçam, se ajuntam, uma com a outra, uma completa a outra, ou seja, o desenvolvimento da palavra é o signo substituído do objeto, ou seja, aquele objeto, se tem a palavra que dá o significado dele, a palavra. E o desenvolvimento da consciência reflete o mundo externo através da palavra, ou seja, a palavra é que dá o significado ao objeto. Um entrelaça o outro. Pode passar. Significado de referência e significado social comunicativo, a gente vai falar que é o desenvolvimento da função designada, referência objetal da palavra na ortogênese. E tem vários significados. Tem a linguagem passiva, que é escutar, ouvir, que é inicialmente a criança
ela tem acesso às palavras através da mãe. Através dela ouvir a mãe falar, ela começa a ter conhecimento das palavras. A linguagem ativa, que é a fala, quando ela começa a conhecer a palavra, ela começa a falar. Estrutura amorfa é sem estrutura e sem palavra. Aquela palavra que, às vezes, não tem modificação sem sentido. Estrutura morfológica é com estrutura e com forma. Aquela palavra tem aquele objeto para mostrar a sua estrutura e a sua forma. Pode passar. Em relação à estrutura da unidade fundamental da linguagem, a palavra, e mostramos que inclui sua composição por menos dois componentes. A referência objetal, que é compreendido com a função da palavra e consiste em designar um objeto, traço, ação ou relação. Como já foi dito inicialmente, que a referência objetal é quando dá o traço do objeto e as características, e o significado compreendido por nós como uma função de separação de determinados traços do objeto. Sua generalização é a introdução do objeto em um determinado sistema de categoria. O objeto tem um significado que, com as vezes, ele se modifica. Pode passar. Se a referência objetal da palavra desenvolve-se na criança no curso dos 2 primeiros anos de vida, termina com o desenvolvimento verdadeiro, psicológico, pleno, do significado da palavra. Essa pergunta eu vou responder citando um exemplo de uma criança de 3 e 5 anos de idade, quando ela tem em vista, quando ela é apresentada aquele objeto, que inicialmente tem seu significado, a sua palavra. No caso, um cachorro. Pode passar bem aí com o esquema? O cachorro, quando a criança é apresentada, o cachorro é apresentado para a criança, no caso, inicialmente, dependendo do momento em que a criança esteja, o momento que ela vê aquele cachorro, se aquele cachorro morder ela, para ela sentirá um sentimento de perigo e medo. Se aquele cachorro lá cuida da casa de estranho, para ela tem um sentimento de amigável, de amigável e de proteção. Aquele cachorro dá uma determinada proteção. E se sai a passeio com o seu dono, ele tem o sentimento de companheirismo. O cachorro também ele é diferente do gato, ele tem algumas diferenças, assim, como ele tem alguns estranhamentos. Com o gato, ela percebe isso e também tem. E nisso, ela vê esse estranhamento com o gato, para ela percebe que aquele cachorro dá uma imagem de agressividade. O cachorro é vivo, animado, animal vegetal, que é diferente do cachorro e o gato. Pode passar. O desenvolvimento dos conceitos e os métodos para a sua investigação. O método de determinação dos conceitos consiste em que se peça para a criança que determine o significado de uma ou de outra palavra. Por exemplo, pergunta-se o que é um cachorro ou o que é uma mesa, e observa-se atentamente o caráter de suas respostas. A criança poderá responder de duas formas a estas perguntas. A primeira delas consiste em que, ao responder, a criança não determine completamente o significado da palavra dada, mas reproduz apenas um traço. Um exemplo disso são respostas do tipo, o cachorro morde. O segundo tipo de resposta diferencia-se psicologicamente de uma maneira radical, porque o sujeito não reproduz uma situação concreta na qual se encontre o indivíduo e o objeto dado, mas sim introduz o objeto em certo sistema de conceitos em determinada categoria, na realidade. Por exemplo, é quando a criança responde, o cachorro é um animal. Desta forma, este simples método pode dar resultados muito importantes ao mostrar que alguns sujeitos, ao invés de determinar os conceitos, mencionam situações concretas, nas quais se inclui o objeto dado. Método de classificação. O método da classificação é o desenvolvimento do método da comparação e diferenciação.
Em uma série de investigações especiais, Luria, em 1972, e Macaulay, em 1975, demonstrou-se que as pessoas que vivem em condições de muito baixo nível socioeconômico e no analfabetismo, utilizam predominantemente a classificação de objetos por inclusão em situações real concretas, como foi dado o exemplo no início. Somente com a alfabetização, estes sujeitos passam a dominar facilmente a forma categorial de generalização dos objetos. Isso mostra que os avanços fundamentais nas distintas operações cognitivas são provocados por fatores socioeconômicos e culturais. Pode passar. O papel da linguagem nos processos psíquicos, função reguladora da linguagem e seu desenvolvimento. A palavra não é somente o instrumento do conhecimento, é também um meio de regulação dos processos psíquicos superiores. Sabe-se que o olho humano pode perceber vários milhões de matizes de cores. No entanto, a linguagem humana dispõe de um número relativamente pequeno de palavras que designam essas cores, né? Podemos citar o vermelho, amarelo, verde, azul claro, etc. É interessante ressaltar que o número de palavras que designam determinadas cores é diferente nos diferentes povos. Alguns se utilizam de designações mais detalhadas, ao passo que em determinadas culturas não há muita complexidade quanto às variações de denominações de cada cor. Luria assinala que não há nenhum fundamento para duvidar que a denominação das cores determina em grande parte seu processo de classificação. Ou seja, as pessoas que possuem distintos sistemas de denominação das cores, por exemplo, que trazemos aqui, também classificam essas cores de formas distintas. É importante ressaltar também que a investigação da função reguladora da linguagem, durante longo tempo, não atraiu a atenção dos investigadores e somente após a aparição dos trabalhos gerais correspondentes é que realizou-se em diferentes países um número mais relevante de investigações. Luria, 1956. Pode passar. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre a linguagem interior e como ela se forma durante a infância da criança. Pode passar. Podemos ver que nas primeiras etapas de formação da função reguladora da palavra, que a organização do ato voluntário da criança possui um caráter interpsíquico, na medida em que se unem a linguagem da mãe e da criança. Ou seja, esse caráter interpsíquico é exterior à criança, ou seja, ela precisa de outra pessoa para regular o seu comportamento. E esta função compartilhada entre duas pessoas começa progressivamente a se transformar em um processo intrapsíquico, ou seja, ela começa a internalizar e, a partir desse momento, a linguagem da própria criança começa a regular sua própria conduta. Este é um caminho pelo qual se forma o complexo processo de evolução voluntária autônoma, que, em sua essência, a subordinação da ação não mais à linguagem do adulto, mas sim à própria linguagem da criança, que vai gerar a ação voluntária autônoma, onde a própria criança é responsável pela sua regular, a sua conduta própria. E durante muito tempo a linguagem interior foi compreendida como uma linguagem que estava privada de sua parte motora final, como linguagem de si. Pode passar. No final dos anos 20 deste século, graças aos trabalhos de Vygotsky, foram introduzidas mudanças fundamentais no estudo da linguagem interior. E de acordo com um experimento que Vygotsky fez com crianças de 3 a 5 anos que apresentavam alguma dificuldade durante a atividade, Vygotsky propôs que colocasse um desenho, um papel e um papel transparente por cima. Foi pedido para que essas crianças desenhassem esse desenho que estava embaixo para o papel transparente. Esses papéis eram segurados por alguns clipes e, durante o experimento, o experimentador retirava esses clipes sem as crianças notarem. E, diante dessa dificuldade, pôde-se perceber que
As crianças que se tinham uma dificuldade quando os clipes foram retirados, elas começavam a falar. Algumas vezes elas pediram a ajuda do experimentador e outras elas descreviam a situação em que se encontravam e perguntavam a si mesmas como faria para resolver aquilo. Algumas frases que foram registradas por eles foram: o papel deslizou, não há clipes, o que fazer? Outra frase dita pelas crianças foi: como farei para fixar o papel? E é notório que a linguagem da criança descrevia no início a dificuldade e logo começava a expressar um possível plano para sair daquela situação, daquele obstáculo. Às vezes, ao se enfrentar com uma dificuldade desse tipo, a criança começava a fantasiar procurando resolvê-la no plano verbal. Pode passar. Jean Piaget, ele descreveu essa linguagem não dirigida aos adultos, mesmo antes de Vygotsky. Ele denominou essa linguagem como sendo uma linguagem egocêntrica, tendo em vista que não estava dirigida a outras pessoas, não era comunicativa e sendo aparentemente uma linguagem para si, para a criança. Outro experimento bem famoso foi o Sokolov, em 1962, que ele buscou demonstrar a relação entre a linguagem interior e os movimentos da língua e da laringe. Nos casos de dificuldades na resolução de tarefas em adultos e crianças, podem ser registradas reações eletromiográficas fracas da musculatura fonadora, o que indica o incremento da atividade do componente motor verbal durante a realização de tarefas intelectuais. Ou seja, quando o adulto ou a criança era posto diante de uma dificuldade na resolução de alguma tarefa, percebia que a pessoa liberava reações eletromiográficas fracas na musculatura fonadora, fazendo parte também a língua e a laringe. Outro experimento de Galperin e seus colaboradores, que eles buscaram demonstrar que toda atividade intelectual inicia-se como ação material ou materializada desdobrada, ou seja, como uma ação que se apoia nas manipulações externas com os objetos. Logo, o sujeito começa a utilizar sua própria linguagem e a ação intelectual passa ao estágio da linguagem desdobrada exterior. Somente depois, a linguagem exterior se abrevia, se interioriza e começa a tomar parte da organização das ações mentais. Pode passar. Com base nesses experimentos e nas definições dos teóricos, demonstrou-se que esta linguagem possui no início um caráter desdobrado, ou seja, um caráter externo. A seguir, nas crianças um pouco maiores, se reduz, transformando-se em um sussurro. Na etapa seguinte, após os 1 a 2 anos, essa linguagem desaparece, ficando apenas os movimentos reduzidos dos lábios. Essa linguagem está estritamente unida à linguagem externa, o que, quando necessário, transforma-se em linguagem externa desdobrada. Ou seja, inicialmente, ela se dá por linguagem externa, e para que ela se torne exterior, para que ela seja dita, é necessário que ela se torne uma linguagem externa desdobrada. Por isso que as duas linguagens estão unidas. Bom, eu irei falar um pouco agora a respeito da linguagem e o pensamento discursivo. Nós vimos até aqui que a linguagem e o pensamento, na perspectiva de Luria, ela é um meio, eles são meios importantes na formação do processo cognitivo e da consciência do homem. Graças à linguagem, o sujeito pode penetrar nas profundidades das coisas, sair dos limites da impressão imediata, organizar seu comportamento dirigido a uma finalidade, descobrir os enlaces e as relações complexas que são inatingíveis para a percepção imediata, transmitir a informação a outro homem que constitui um poderoso estímulo para o desenvolvimento mental pela transmissão de informação acumulada ao longo de muitas gerações. E, no entanto, além disso, a linguagem ela cumpre um outro papel essencial,
que sai desses limites, que é da organização e da percepção e da transmissão de informação. Através da sua estrutura, da sua organização gramatical, o homem pode tirar conclusões com base em raciocínios lógicos e também podem realizar essas operações dedutivas, pensamentos discursivo, que são o indutivo e o dedutivo. Eles constituem formas fundamentais da atividade intelectual produzida do homem. Essa particularidade diferencia a atividade consciente do homem dos processos psíquicos do animal. E eu vou falar um pouco aqui também a respeito do silogismo, que é um modelo de pensamento lógico que se realiza com auxílio da linguagem. Por exemplo, temos um exemplo aqui de silogismo de Aristóteles, que é essa frase: todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Essa frase ela é dividida em 3 premissas. Essa primeira premissa, todos os homens são mortais, é uma premissa de caráter geral, no contexto total. Sócrates é um homem, é a segunda premissa menor, que ela é formulada a partir da premissa maior, portanto, Sócrates é um homem mortal, é a conclusão, que ele é o resultado da combinação dessas 2 premissas. Aqui é um exemplo de raciocínio lógico. E para fechar o nosso trabalho, falando desse raciocínio lógico, ele nos possibilita tirar conclusões sobre alterações, tanto no processo evolutivo como na ontogênese, que nós sabemos que essa ontogênese ela é uma alteração biológica sofrida pelo indivíduo desde o nascimento até a vida adulta, até o final da vida, até o desenvolvimento final. E estamos aqui com a nossa conclusão, que vimos que a linguagem e pensamento como formação de conceitos, a importância que Vygotsky e Luria atribuíram ao estudo desse processo, ou seja, nós ressaltamos o fato de Luria ter demonstrado cientificamente como ocorre o processo de internalização dos sistemas de representação da realidade, especialmente da fala. E aqui também entendemos que esses 2 processos nascem na forma elementar e se tornam superiores por meio da mediação simbólica. Linguagem e pensamento têm origens diferentes e independentes. Porque o indivíduo ele se insere no mundo cultural e internaliza os sistemas simbólicos. Por exemplo, a fala. A fala, ela ocorre o encontro e a transformação desses 2 processos, o pensamento torna-se verbal e a linguagem fica racionalizada, se torna racional. E a palavra orienta e expressa o pensamento, é a palavra que duplica e retém a realidade externa, criando o mundo das imagens interiores. Desse modo, a palavra é um instrumento psicológico que assume importância fundamental na formação do pensamento e da consciência e na passagem do conhecimento sensorial para o racional, como nós vimos. Então, aqui nós concluímos que o pensamento verbal ele não é uma forma natural e inata de comportamento, mas sim ele é o resultado de um longo processo de desenvolvimento cultural, sociocultural. E aqui estão nossas referências. E nós agradecemos a atenção de todos e esperamos vocês no nosso debate, que ocorrerá na quinta-feira, no dia 22. Obrigada.